Em um dia comum, mais de 8 bilhões de buscas são feitas no Google. De cada 10 pesquisas feitas na internet, 8 passam pelos servidores da empresa. O YouTube supera 2,5 bilhões de usuários ativos por mês em 2025, o que o coloca entre as maiores audiências digitais do planeta, atrás apenas do Facebook. A Big Tech controla o principal sistema de anúncios online, o maior provedor de vídeos do planeta e o sistema operacional de mais de 70% dos celulares no mundo, o Android. Mas como isso aconteceu? Como o Google se tornou tão onipresente em nossas vidas? Para entender como o Google se tornou uma das entidades mais poderosas do planeta e como seu domínio se conecta ao controle da informação, é preciso voltar ao início. A época em que 2 estudantes de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, desenvolviam um motor de busca chamado Backrub. Um projeto acadêmico, mas financiado por programas estatais que tinham outros interesses. O Google nasceu dentro da Universidade de Stanford em meados da década de 1990. O projeto começou em 1996, quando seus fundadores, em meio a seus doutorados, criaram um sistema de busca experimental chamado Backrub. A ideia era entender quais páginas eram mais relevantes e elencá-las em uma lista de forma a entregar para as pessoas mais facilmente aquilo que elas estavam buscando na internet. Nos primeiros anos da internet, achar uma página era uma tarefa quase impossível se você não soubesse o endereço certo. O sistema criado por Page e Brin mudou isso, ao organizar os resultados por importância, tornando a navegação mais intuitiva, especialmente para quem não tinha afinidade com computadores. Esse algoritmo, que mais tarde seria conhecido como PageRank, foi o embrião do que viria a ser o maior motor de busca do mundo. Enquanto Page e Brin aperfeiçoavam o sistema, ambos faziam parte do Stanford Digital Library Project, um programa ambicioso que queria criar uma biblioteca digital universal integrada. Mas, além do envolvimento acadêmico, o projeto também contou com financiamento de agências do governo americano ligadas à defesa e à inteligência. And so the Google predecessor was this Backpage project by Larry Page and Sergey Brin built that technology through a DARPA grant, reporting to their DARPA grant coordinator, and then took that and informed Google. In fact, Google itself only started as a company because of DARPA. While Larry Page and Sergey Brin were Stanford PhD students, so again, big universities, they were there on a DARPA grant as part of a joint CIA-NSA research program. O programa foi administrado pela Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, o mesmo órgão governamental que desenvolveu tecnologias que deram origem à internet e ao GPS. De acordo com Mike Benz, especialista entrevistado pela Brasil Paralelo em nosso mais novo documentário, God Complex, um dos objetivos do programa era criar um sistema capaz de mapear tendências sociais e políticas a partir do comportamento de busca dos usuários. And this was a joint CIA-NSA program administered by DARPA to study how birds of a feather flock together online, because by that point in 1995-ish, the early internet had been around for about 4 years, and patterns were starting to emerge of search and of forums and static websites that the CIA and NSA thought would be useful to track as a political early warning radar system. O Backrub foi desenvolvido nesse contexto e pouco depois deu origem ao Google, que logo se tornaria uma empresa privada, mas com uma herança institucional que nunca desapareceu.
Com o lançamento do motor de busca em 1998, o Google rapidamente transformou o caos da internet em algo navegável. Seu algoritmo revolucionou a forma como a informação era organizada, o que fez a empresa crescer em ritmo exponencial. Em menos de 10 anos, o Google já havia se expandido para todos os ramos da vida digital. Comprou o YouTube em 2006. Criou o Android e dominou o mercado de sistemas operacionais móveis. E lançou o Google Maps. Algumas dessas iniciativas, como Maps, contaram com alto envolvimento do governo americano e das agências de inteligência. A base de suas funcionalidades foi construída a partir de um software chamado Keyhole, desenvolvido com financiamento da CIA antes de ser adquirido pela empresa. Google Maps got started because Google bought the satellite software for Street View from bought it was called the Keyhole technology that was the CI proprietary software. So you only have Google Maps because DARPA created the technology and then the CIA created a proprietary software product for it, and then it became civilian use through Google. Esse movimento não foi apenas estratégico do ponto de vista comercial. Ele consolidou o Google como um agente capaz de fundir mapeamento geoespacial, dados e inteligência. As suas novas capacidades permitiram à empresa ser não só um buscador, mas árbitro do que é visto nas redes ou do que permanece invisível. O Google também expandiu sua atuação através de aquisições. Muitas aquisições. Desde 2003 até hoje, o Google adquiriu em média 10 empresas por ano. Essas aquisições consolidaram um monopólio silencioso, mas onipresente. O Google não é mais apenas uma ferramenta de busca. Ele é a infraestrutura da internet moderna. 2 das 3 páginas mais acessadas do mundo pertencem à empresa, o próprio Google e o YouTube. Mesmo com o avanço das inteligências artificiais, o Google continua dominando o tráfego da web. Entre abril de 2024 e março de 2025, ele acumulou aproximadamente 1,6 trilhão de visitas, chegando a 34 vezes o tráfego registrado pelo ChatGPT. Mas esse poder de definir o que é visto e o que não é nas redes não passou despercebido pelo governo. De acordo com Mike Benz, em 2004, o Google firmou seus primeiros contratos como fornecedor de tecnologia para o governo americano, no mesmo ano em que se tornou uma companhia negociada em bolsa. Nos anos seguintes, o então CEO Eric Schmidt se tornaria um colaborador próximo do Pentágono e da Defense Innovation Advisory Board, uma das principais frentes de integração entre o Vale do Silício e o setor de defesa dos Estados Unidos. And then Google also became a government contractor the very first year it went public. And of course, Eric Schmidt will go on, the CEO of Google, will go on to run the Pentagon's Innovation Board, and he is now a major arms dealer. In fact, Eric Schmidt was who put on the recent U.S. military arms convention with all of the major. In fact, Eric Schmidt has a funny quote from late last year, talking about the irony of him going from Google to being essentially a weapons guy. A história recente mostrou que o Google não apenas colaborou com o Estado americano em projetos estratégicos, mas também atendeu a pressões diretas de autoridades políticas. Em 2024, a empresa admitiu que cedeu a pedidos do governo Biden para remover conteúdos do YouTube durante a pandemia e as eleições de 2020. O caso foi revelado em uma carta oficial enviada ao Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, na qual o Google classificou essa interferência como inaceitável e errada. Segundo o documento, a Casa Branca pressionou diretamente executivos para remover vídeos e banir canais que tratavam de temas como vacinas, lockdowns e eleições.
Em um e-mail obtido pelo comitê, funcionários do YouTube chegaram a pedir confirmação do governo americano antes de alterar suas políticas internas, ampliando o banimento de vídeos que questionassem a eficácia das vacinas. A resposta do governo foi: à primeira vista, parece um grande passo. No total, a plataforma removeu mais de 1 milhão de vídeos durante esse período, sob o pretexto de combater a desinformação. Após a repercussão e críticas no Congresso, a empresa anunciou a reversão parcial dessas políticas. Segundo Mike Benz, o uso da infraestrutura de buscadores como o Google para monitorar comportamentos políticos já fazia parte do objetivo original do programa que deu origem à empresa. To be able to say, well, people in this country are searching on search engines for these types of things. We can take their IP address, or we can take what they search for, and we can have a kind of early warning system for the rise and fall of political movements, and this will inform our activity. We will have a heads up on what's popular in the country politically, who people are voting for, what people are thinking about an upcoming privatization vote or nationalization vote or economic reform vote, by what people are searching for. Mas o Google não foi o único envolvido em processos de censura do governo americano. Os Twitter Files, divulgados em 2022, mostraram que o governo americano também pressionou o antigo Twitter a remover publicações sobre tratamentos contra a Covid-19 e debates eleitorais que divergiam da posição oficial. E em 2024, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, reconheceu que o governo Biden pressionou a empresa para remover postagens e perfis por motivos políticos. These people from the Biden administration would call up our team and scream at them and curse, and it's like these documents it's all kind of out there. Did you record any of those phone calls? I don't think we but I think I want to listen. I mean, there are emails. the emails are published. It's all kind of out there, and they're like, and basically it just got to this point where we were like, no, we're not gonna take down things that are true. That's ridiculous. They wanted us to take down this meme of Leonardo DiCaprio looking at a TV talking about how 10 years from now or something, you're gonna see an ad that says, okay, if you took a COVID vaccine, you're eligible for, for this kind of payment, this sort of class action lawsuit type meme. And they're like, no, you have to take that down. And we just said, no, we're not going to take down humor and satire. We're not going to take down things that are true. Esses casos acendem alertas sobre as capacidades reais das grandes empresas de tecnologia. As Big Techs, que nasceram em ambientes universitários com financiamento governamental, hoje podem funcionar como meios indiretos de influência estatal sobre o discurso público. Com um domínio consolidado sobre buscas, mapas, vídeos e sistemas operacionais, o Google passou a deter algo mais valioso que infraestrutura: dados humanos em escala global. Cada pesquisa, rota, vídeo assistido e e-mail enviado é uma peça dentro de um sistema que coleta, interpreta e tenta prever o comportamento e capacidades textuais de bilhões de pessoas. Foi nesse contexto que o Google desenvolveu suas plataformas de inteligência artificial, como o DeepMind e o Gemini. Tecnologias com capacidade não apenas para responder perguntas, mas também para moldar decisões, sugerir escolhas e interagir de forma cada vez mais autônoma com os usuários. Nos últimos anos, essa tecnologia se tornou também um ativo geopolítico. Em dezembro de 2022, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos incluiu o Google entre as 4 empresas vencedoras do contrato Joint Warfighting Cloud Capability, um acordo de 9 bilhões de dólares voltado à modernização da infraestrutura digital e ao armazenamento seguro de dados das Forças Armadas Americanas.
E em 2025, o Departamento de Defesa contratou o Google em um acordo de $200 milhões para acelerar e desenvolver sua infraestrutura de inteligência artificial na nuvem. Na prática, o Google passou a operar em uma zona híbrida. Parte empresa privada, parte infraestrutura de Estado. O Google é um paradoxo moderno, símbolo de inovação tecnológica, liberdade de informação e, ao mesmo tempo, agente de controle informacional. Suas ferramentas podem tornar-se armas quando alinhadas aos interesses de governos que sabem como utilizá-las. E é essa aliança entre tecnologia, Estado e controle da informação que a Brasil Paralelo expõe em seu mais novo documentário, God Complex. Para assistir ao conteúdo completo, aponte seu celular para o QR Code na tela. Entrevistamos diversos especialistas e ex-integrantes do Serviço de Inteligência americano, que detalharam como o complexo industrial de censura foi formado e quais as suas relações com as gigantes da tecnologia.